Você tem moleza, né? O resultado não era esse, era a vitória pelo time que tem o Curitiba. Mas do outro lado também tem um bom time com um bom treinador, Caio Júnior, jovem assim como você. Foi isso, Marquinhos? Foi exatamente, acho que essa a leitura, né? A proposta era para que pudéssemos vencer o jogo aqui. E enfrentamos, acho que, uma das melhores equipes do Campeonato Nacional. Uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem montada, com características muito boas de jogo, com muita velocidade. E alguns aspectos que interferiram diretamente para que não alcançássemos a vitória, né? A questão do Urso, que acabou sentindo muito cedo, o gol que nós sofremos muito cedo, mas em momento nenhum a equipe desorganizou ou correu riscos em que pudesse ter a derrota aqui. Nós sabíamos que o trabalho exercido na semana alcançaríamos o resultado, não queríamos o empate, trabalhamos para a vitória, mas pelo jogo proposto, acho que foi um bom jogo. Marquinhos, na entrevista tua de quinta-feira, você já dizia da preocupação com o Max Biancucci, né? E na saída no intervalo, até o Alex falar, o Marquinhos vai dar um puxão de orelha geral, porque foi uma situação que ele trabalhou, essa situação do gol que o Curitiba sofreu. Quer dizer, mas tirando isso, você gostou do desempenho da tua equipe? Dá para dizer que fez um primeiro tempo realmente primoroso, com muitas oportunidades, um segundo tempo dominando a partida e que por tudo que produziu nos dois tempos, poderia tranquilamente levar a vitória? Sem dúvida. Eu acho que um primeiro tempo onde nós criamos muitas oportunidades. A questão do Max foi trabalhado, como a do Dinei, e acabamos sofrendo o gol numa jogada que havíamos demonstrado, havíamos trabalhado, né? Mas eu acho que o grupo está de parabéns. Hoje nós mostramos mais uma vez o poder do grupo, onde nós tínhamos ausência de alguns atletas e acabou que os atletas que entraram deram o respaldo necessário para que pudéssemos, e como estamos desenvolvendo esse trabalho em grupo. Um primeiro tempo com muitas oportunidades a nosso favor, uma bola a favor do Vitória, o qual abriu o placar. Depois do gol acabamos desorganizando mentalmente, talvez um pouco, demos um pouco de campo para o Vitória. O Vitória teve um maior domínio do jogo em determinado momento do primeiro tempo, mas sem a efetividade de uma real situação de gol. E nós, mesmo não após o gol não se encontrando na partida, criamos situações. E no segundo tempo, um jogo de ataque contra a defesa, o qual o Vanderlei não fez uma defesa sequer. E infelizmente alcançamos aí um resultado de empate, né? Somamos um ponto, gostaríamos de ter somado 3, mas somamos um ponto importante, talvez não para esta rodada, mas que vai ser importante na sequência da competição. Marquinhos, gostaria que você falasse das duas situações que você teve mudar antes da partida, né? Que foi o caso do Emerson entrando no lugar do Leandro Almeida, jogando por ali, com a tua avaliação dele, comportamento dele, e também as dificuldades que você teve em função do David, que estava já dentro de um sistema, dentro de um projeto de jogo. E como é que foi o Bill, no teu modo de ver, dentro desse contexto aí? Bom, em relação ao primeiro atleta, o Emerson, fiquei muito feliz que ele suportou a intensidade do jogo de 90 minutos e pegando uma equipe muito rápida, né? Muito qualificada no quesito de velocidade e principalmente em contra-ataque. No início ele teve um pouquinho de dificuldade, que seria normal. Aí nós conseguimos ajustar o posicionamento dentro do jogo dele, ele, Chico, Ferraz e Raul. E um segundo tempo primoroso, né? E a principal função, o qual ele estava, que foi determinante para ele, foi a disputa de primeira bola, que era justamente a intenção de marcar o Dinei. E o Dinei disputa com ele, se eu não me engano, acho que ganhou apenas uma bola. Acho que foram 7 ou 8 disputas entre os dois, o qual o Dinei teve apenas o ganho de uma disputa. Então isso é muito positivo e gradativamente ele vem ganhando o ritmo de jogo. Quanto ao Urso, teve que mexer um pouco e o Willian entrou muito bem, né? O Willian entrou muito bem, cumprindo muito bem a função, o qual estava fazendo o Urso. E em relação ao David, o David é um jogador que, para muitos, não se encontrava bem tecnicamente, mas pelo contrário, né? Ele fazia uma função extremamente importante tática. E com a entrada do Bill muda-se um pouco a característica e aí a parte tática também tem uma mexida gradativa, né? Não é do dia para a noite que nós vamos conseguir encaixar o Bill nessa filosofia do jogo, mas o Bill, dentro das características dele, acho que ele cumpriu muito bem aquilo que estava determinado e que foi, pelo pouco tempo de trabalho dele, né, na equipe,
titular. E o comportamento do grupo, acho que foi muito importante. O grupo está tendo um comportamento realmente motivador para a sequência da competição e quero aqui também agradecer a torcida, né, que do primeiro ao último minuto colaborou conosco e jogou junto com a equipe. E até o último minuto nós buscamos o gol que nos daria a vitória, mas que no jogo de hoje, infelizmente, não aconteceu. Marquinhos, 2 perguntas, por favor. Eu queria que você falasse um pouquinho do Ibérbia. Você acredita que ele sentiu um pouco essa pressão de jogar em casa e ter um adversário com muita velocidade? E o segundo questionamento, o Curitiba vai ter que aprender a jogar agora com cara de mais referência, no caso o Bill? Bom, em relação ao Raul, durante a semana nós passamos as características dos jogadores do Vitória e sabíamos que o volume de jogo seria muito grande, tanto pelo lado dele quanto pelo Vitor Ferraz, pelo trabalho de velocidade, o qual é exercido o time do Caio. E ele demorou um pouquinho para encontrar o posicionamento tático, tanto ofensivo e principalmente defensivo. Mas no segundo tempo nós conseguimos encaixá-lo num volume de jogo e ele teve um bom desempenho, né, e principalmente ofensivo, né, o qual ele apresentou e deu mais oportunidades para passe ofensivo. Em relação à postura da equipe, eu acredito que nós não temos que reencontrar nenhuma maneira de jogar com esse jogador referência, até porque o David também cumpria e fazia essa função em determinado momento da partida. Então não vejo que teremos essa dificuldade, né? Claro que muda essa característica e é a questão de agrupar ou compactar nesses trabalhos que nós temos para que possamos desenvolver o jogo em função das características de cada um dos jogadores. Ô Marquinhos, gostaria que você falasse a respeito da invencibilidade, né? O Curitiba segue ainda invicto dentro do campeonato, perdeu, claro, a condição de 100% de aproveitamento dentro de casa, mas agora o campeonato começa a entrar numa hora que não dá mais para pensar, né? Já quarta, quinta-feira tem jogo, final de semana tem jogo, vai ter que ter as peças de reposição, começou a perder alguns jogadores como o Júnior Russell contundido, o próprio IBEB vai ser analisado. Como é que você vê essa questão de o campeonato agora entrar numa fase de jogos bastante sequência? Além da Sul-Americana, que deve entrar nesse scout aí também, né? É o momento da competição, o qual o trabalho, o grupo vai fazer a diferença, né? Então os atletas estão bem cientes da qualidade de jogo, da filosofia de jogo, e independente daquele que venha a iniciar o jogo, eles sabem a função que é para ser exercida. E o grupo tem se mostrado muito positivo nesse quesito. E nós entramos aí praticamente a 9ª rodada, terminamos, né, a 9ª rodada de maneira invicta. E isso num campeonato tão equilibrado como é o Campeonato Brasileiro, é claro que é um ganho, né? Entramos aí já a 10ª rodada, praticamente 1/4 da competição, e o Curitiba ainda não perdeu. E isso se faz necessário dentro de um campeonato tão equilibrado, já vista a rodada como se desenhou e como terminou, né? O Náutico acabou vencendo o Inter, que se encontrava líder da competição. O Campeonato Brasileiro é esse equilíbrio, e a cada rodada acho que a somatória de pontos é importante para que lá no último quarto da competição aí sim se faça a diferença daquilo que está sendo construído agora no início da competição. Marquinhos, você falava aí antes da ausência do David, e foram várias chances hoje criadas ali na frente, o Alex até teve as principais, mas enfim, outros jogadores do ataque acabaram perdendo essas chances. Você acha que esse foi um problema mesmo do time para não chegar à vitória? Não coloco como um problema. Eu acho que é muito melhor você ter essas oportunidades criadas. Eu acho que seria problema caso o Curitiba não tivesse criado essas oportunidades. Aí sim eu estaria preocupado. Mas pelo contrário, criou, né, e foram, se eu não me engano, 19 finalizações a nosso favor. E isso é um volume muito grande de finalizações. Claro que o ajuste da semana em relação ao potencial técnico de finalização tem que ser melhor trabalhado para que se tenha êxito num número, como nós tivemos na partida de hoje, grande, como foi o volume de jogo. Marquinhos, às vezes o torcedor, é claro, pelo passado, por tudo que ele fez, realmente ele é um craque, a torcida pede o Queiroz, né? E hoje ficou provado que, às vezes, quando o Queiroz ficou mais de um ano parado, né? Eu queria que você falasse desse trabalho que está sendo feito para ele voltar aos poucos, porque o próprio jogador na saída do jogo, ele falou, o time está a 1000 por hora e ele entra, ele não consegue ainda acompanhar, né? Como é que está sendo esse trabalho para a volta gradativa aí do Queiroz? Muito bem colocado. Acho que, claro que a expectativa não só da torcida nossa, né, do clube, principalmente do jogador, é muito grande, para que ele suporte pelo menos meio tempo de jogo. Mas ele não ficou um ano, ele ficou 2 anos parado. Isso é muito tempo para um atleta profissional de alta performance.
E nós temos que ter esse cuidado muito importante para que ele volte gradativamente a suportar essa intensidade de jogo. E junto com o departamento fisiológico, o departamento físico, é que nós tomamos as decisões. Durante a semana ele até iniciou o trabalho coletivo na equipe titular, mas numa conversa até com o próprio Keyson e esses departamentos, nós chegamos à conclusão de que ele ainda não está pronto para iniciar a partida. E ele mesmo colocou essa situação. Então é que se tenha calma, né? Até a torcida mesmo, que compreenda isso, para que não cobre um atleta em potencial, um talento que nós temos aqui, e que é uma pedrinha que nós temos que lapidar, voltar a lapidar para que ele possa suportar e continuar nos ajudando, né? Desta maneira gradativa, ele ganhar essa sequência de ritmo de jogo que vai ser importante para ele lá na frente e para nós também. Você não quis revelar, e isso é um direito seu mesmo, com relação a mini metas, né, que você tem estabelecido. Evidentemente que algum resultado desse tipo, um empate em casa, podia até estar previsto. Esse resultado estava dentro daqueles possíveis de um empate dentro de casa ou não? Ou esse adversário, perdão? Desculpe, estava contabilizado uma possibilidade desse ponto conquistado, né? Nós trabalhamos com o jogo em casa sempre em função do resultado fora. E como nós alcançamos os pontos necessários fora, nós trabalhamos com a vitória e o empate aqui dentro de casa nesta rodada. Então está dentro do planejado, dentro daquilo que nós esperávamos dentro desse projeto de mini-meta que é internamente. Ok, obrigado,